Então, começamos a gravar esse nosso encontro, mais um riquíssimo encontro do centenário do psicodrama. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a gente abriu em 1º de abril com o documentário e depois começou essa sequência: psicodrama e política, psicodrama e trabalho, psicodrama e sexualidade, psicodrama e neurociência, psicodrama... Faltou um. E arte, agora. E arte é hoje. E teremos... Política, sexualidade, mundo do trabalho, neurociência. E agora o de hoje. E arte. Com o documentário, é o 6º mês que a gente está aqui, podendo se encontrar, podendo trocar, podendo refletir. Então, isso para a gente é uma honra estar aqui nesse momento, né? Representando a diretoria executiva da FEBRAP, né? E recebendo as nossas escolas, recebendo os nossos psicodramatistas, recebendo estudantes, recebendo gente que veio para conhecer. Então, de gente que está aqui desde os anos 70 até os que estão chegando pela primeira vez. Então, isso para a gente é uma alegria muito grande, né? Aqui da diretoria executiva da FEBRAP, hoje eu estou na presidência, a Silvana Becker é a diretora de eventos, a Viviane Almeida e a Luísa Oliveira são suplentes que trabalham muito, né, com projetos, com os próprios eventos, e a gente está, assim, apesar de cada um ter o seu quadrado, a gente tem tentado trabalhar todo mundo junto numa equipe só. Então, cada um tem o seu cargo, mas está todo mundo junto para fazer um movimento cada vez mais integrado, integrativo, né, inclusivo, com todas as suas diferenças. Então, esses temas, só lembrando que esses temas saíram do último congresso, que está aqui a Marta, que foi a presidente do último congresso, e alguns de nós éramos também da equipe, né? Já estamos aí preparando o próximo congresso, preparando um monte de coisa. Está aqui a presidente do próximo também, a Maria já Célia. Já chegou, conosco. Maria Célia Malaquias, presidente do nosso próximo congresso. Já tem gente da equipe do congresso aqui também, não dá para falar o nome de todo mundo. Mas é isso, a gente está aqui trabalhando para que todos tenham voz, né? Para que a gente possa, juntos, que a gente possa construir um movimento cada vez mais inclusivo. Então, neste momento, vai assumir aqui a coordenação do evento a Silvana, apesar da Silvana ser da diretoria, a gente tem feito os eventos onde cada coordenador faz o que quer. Então, eu, assim como vocês, estou aqui pronta para a surpresa do que a Silvana preparou para a gente. A gente nunca sabe o que vai acontecer, e psicodrama é isso, só vai acontecer aqui, porque tenho certeza que tudo que prepararam é para nos aquecer e estamos juntos na construção. Então, que seja um evento construído por todos nós. Próximo mês, segunda-feira, toda segunda-feira, então a gente tem o evento. No final a gente repete, mas é isso, para vocês já se prepararem. Silvana, eu vou colocar em destaque agora. Vamos lá, você vai apresentando, eu vou pondo o pessoal em destaque. Boa noite, gente. Primeiro, dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, unindo duas paixões, né, o psicodrama e a arte. Eu hoje não estou no papel de diretora de eventos, mas também quero falar um pouquinho desse meu papel, que eu sou muito satisfeita com esses eventos que a gente faz, que a ideia é que a gente possa se olhar enquanto movimento psicodramático e dar voz, como a Andréa Cláudia falou, para todo mundo, né? E que a gente possa olhar o que as pessoas estão fazendo, né?
onde as pessoas estão trabalhando, que junções estão fazendo, que espaços estão ocupando, né, por esse mundão aí, pelo nosso Brasilzão. E eu acho essas noites muito bonitas, assim, a gente vê esse movimento e ampliar os olhares do psicodrama, né, com todas essas intersecções. Muito bom. E, então, agora eu vou convidar os meus convidados, vou apresentar eles e ler um breve currículo para que vocês conheçam eles, né? Vou começar com o Anderson, é o Anderson Mendes, ele é graduado em Psicologia, graduado em Licenciatura em Teatro pelo Instituto Federal do Ceará, ele é psicodramatista, análise, experiência como educador de teatro em cursos livres para jovens, adultos e para a terceira idade, atua também como coordenador pedagógico de projetos culturais do terceiro setor e trabalhou em diversos espetáculos como ator, diretor e produtor cultural. Bem-vindo, Anderson. Um prazer te ter aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. A Gabi Tetreski é bailarina, psicóloga, formada em sociopsicodrama, coordenadora do projeto Explore Carlotas, com foco em educação, pesquisou as influências artísticas no desenvolvimento pessoal, se especializando na teoria humanista através das áreas clínica e escolar, facilita processos de aprendizagem em grupo, baseado em arte e ludicidade. O Paulinho Parada é músico, nascido em Porto Alegre, doutorando em música pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é compositor e professor, utilizando o psicodrama em seu trabalho docente e artístico. Bem-vindo, Paulinho, bem-vinda, Gabi. E a Cibele, que não poderia faltar. Cibele, me perdi aqui. Cibele Ramalho, psicóloga, psicodramatista, didata supervisora, diretora da Federado Profinte, lá em Aracaju, especialista em psicoterapia analítica, trabalha com psicodrama junguiano, professora, psicoterapeuta e artista plástica nas horas vagas. Então, apresentando para vocês meus convidados. E, antes de passar a palavra para eles, eu vou falar um pouquinho sobre, né, nós vamos trocar experiências aqui, eles vão contar para nós como é que eles estão trabalhando e como é que eles pensam essa intersecção entre psicodrama e arte. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, porque eu, antes de ser psicóloga, também de entrar no psicodrama, eu era artista plástica, também trabalhei muitos anos como artista plástica, desenhando e fazendo esculturas, e então esse momento aqui, para mim, é muito especial, né, são as minhas duas grandes paixões, convidada para coordenar essa noite hoje. Então, vou passar a palavra para os meus convidados. Eu acho que eu vou começar com o Anderson, vamos na ordem, depois a Gabi, o Paulinho e a Cibele para arrematar, tá bem? Eu convido vocês a fecharem os microfones para que não tenham ruídos, não atrapalhem os convidados. Vou fechar o meu também. E o Anderson vai começar contando um pouquinho para nós do que ele tem feito de arte por aí. Boa noite a todos, queria agradecer mais uma vez o convite, estou muito feliz, né, de ver as artes aqui representadas no psicodrama, e dividir, como eu falei, né, nos nossos encontros de aquecimento para esse momento. Eu acho que a arte, ela vem antes de qualquer coisa, né, ela é a primeira coisa que vem ali. Dentro da minha experiência, inclusive, assim, eu acho que lá no começo, quando nós nascemos, somos crianças, nós somos apresentados à arte antes de qualquer coisa. A gente nem é capaz de nomear sentimento, mas a gente já está ali pintando, né, mexendo massinha, vendo cor, brincando seja nos jogos infantis. Então, a arte, ela vem antes de qualquer questão, né? Na minha experiência não foi muito diferente. Eu comecei a me interessar por teatro já na adolescência ali, né? E fui para o teatro amador, depois cheguei no teatro profissional e fui fazer graduação
de tanto me interessar, né, por essa questão do teatro especificamente. Todas as artes sempre me chamaram muita atenção, mas o teatro sempre falou mais alto, né? Era lá que eu podia exorcizar alguns monstrinhos infantis, mas eu ainda não dava nome. Ainda não dava nome para as coisas, ainda era aquela questão realmente do teatro em si, né? Quando eu terminei a graduação, eu tenho algumas amigas, né, da área psi que sempre falavam muito do psicodrama e dessa relação, e eu fiquei muito curioso, né, assim, de entender, mas ainda era demais para mim ir para a área psi, assim, pensar essa lógica de unir teatro com psicologia. Durante a graduação de teatro, nós até temos essas aproximações, mas ainda ali pelas beiradas, né? Nada muito diretivo, e a gente tem até um certo medo, nossa, será que vão encontrar alguma coisa aqui e tal? Mas o psicodrama foi a última coisa que chegou para mim, né? Mas foi lá que eu comecei a fazer paralelos com o teatro e nomear determinadas coisas, inclusive nomear sentimentos, né? E aí não parei mais. E as minhas experiências têm sido muito dentro dessa lógica. Desde então, eu tenho trabalhado como arte educador, principalmente, olhando para o teatro, mas não para o teatro convencional. Eu sempre trabalhei muito utilizando o teatro para trabalhar papéis, né? Aqui em Fortaleza, onde eu resido, nós temos um curso de iniciação teatral que ele é voltado para profissionais de diversas áreas, inclusive psicólogos. Mas, por incrível que pareça, eu acho que eu dei aula nesse curso uns 10 anos, mas tive, acho que, uns 2 alunos psicólogos. O restante era todo de outras áreas, né? Então, era para trabalhar realmente os papéis profissionais, principalmente com o foco da desenvoltura profissional, né? E utilizando as ferramentas do teatro com esse viés profissional. E mais recente, de uns 3 anos para cá, mesmo dentro do contexto de pandemia, estou tendo ainda, na verdade, agora de maneira virtual, uma experiência do teatro com idosos, né, com a terceira idade. E aí, onde é que entra o psicodrama nisso tudo, né? Há um tempo atrás fui fazer a formação em psicodrama, me apaixonei porque conseguia fazer aí essas pontes, principalmente no teatro que a gente chama de mais tradicional, né? Não sei se todo mundo conhece esse autor, o Konstantin Stanislavski. Ele é muito colocado no teatro porque ele vai trabalhar a questão do método das ações físicas, né? Como é que eu trabalho a emoção dentro da partitura corporal. Então, foi muito bacana conseguir fazer esse link entre o Stanislavski trazia, que foi fruto da minha graduação inteira, e o psicodrama, né? Então, eu acabo trabalhando muito pelo viés da partitura corporal ali para entender determinadas demandas. E outra coisa que sempre me apaixonou e esteve nessa lógica também dos trabalhos que eu vou exercendo são jogos, né? O meu trabalho de graduação no teatro, ele veio a partir dos jogos teatrais, e aí quando eu conheci os jogos dramáticos no psicodrama, então deu um match ali, muito legal, porque eu comecei a dar outros olhares para os jogos que eu já fazia no teatro, mas onde nós pudéssemos trabalhar outras demandas. E por último, foi que a psicologia chegou, né? Tanto que a Silvana até colocou lá como graduado, mas ainda estou em processo de graduação na psicologia. Então, meu percurso ele veio da arte para chegar na psicologia, para chegar no psicodrama. Então, eu sempre brinco que a arte ela chegou na frente ali, né? Ela foi o carro que me levou para essas outras experiências. E atualmente, né, ainda trabalhando com psicodrama, mas todos os meus projetos vinculados ao teatro, hoje, mesmo com o viés artístico, eles trazem essa pegada psicodramática, né, esse olhar mais psicodramático, seja relacionando essa questão da nomeação dos sentimentos, e aí, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um grupo de idosos, onde nós vamos trabalhar os personagens, né, a gente também trabalha o personagem como um paciente. E aí a gente vai brincando ali com esses personagens e naturalmente o grupo vai se identificando com aquelas demandas, vai se trabalhando também, né? O teatro em si ele já tem o viés terapêutico e catártico, mas o que eu acho que o grande ganho que o Moreno traz é que ele dá nome para algumas coisas que o teatro convencional não conseguiu, né, assim, e que talvez nem fosse necessário, mas o Moreno ele consegue nomear e organizar
aí, né, esses sentimentos e essas formas que a gente tem de compreender as cenas da nossa vida, né? Mas hoje a minha experiência ela se baseia praticamente nessa lógica, em unir o teatro, né, convencional com o psicodrama, sendo através da junção, né, do caminhar teórico, entre, por exemplo, Stanislavski, como eu estou falando, ou seja, quando eu estou facilitando um psicodrama público. Na sexta-feira agora, né, passada, a última, nós fizemos um psicodrama público aqui, eu trabalho diretamente com o Marco Amato, né, acho que alguns aqui devem conhecer. O Marco é o meu grande professor, assim, do psicodrama, da vida, e ele que me incentivou muito nessa lógica, né, de unir aí o teatro com o psicodrama. Então, eu faço muito trabalho de ego auxiliar também, me divirto muito com isso, e são esses paralelos aí que eu vou construindo entre a arte, né, entre o teatro e o psicodrama em si. É isso, acho que dá uma resumida. Muito legal. Depois a gente faz outra rodada, vou fazendo depois umas perguntas. Por favor. Gabi, vai seguindo aí, Gabi. Obrigada, gente. Com licença, eu também queria agradecer o convite. Eu vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, eu estou usando um óculos com a armação clara, estou vestindo também uma camiseta branca, estou com um colar e atrás tem alguns objetos decorativos. Bom, gente, super obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui com nomes tão incríveis dentro do psicodrama, uma área que chegou na minha vida de presente pela Silvana. Eu estava cursando a psicologia junto com ela lá na PUC do Rio Grande do Sul, e numa troca, assim, numa experiência de sala ali no espaço de convivência entre os terapeutas, eu disse, ai, Sil, queria tanto usar mais da arte aqui nos espaços, né, de troca com os clientes, com os pacientes, com os espaços de grupo. E ela olhou e falou, tem como? Eu falei, tem como? Me fala, me explica mais. Ela falou, vai conhecer o psicodrama, e foi então que eu caí no IDH e tive essa grata experiência, né? Voltando 2 passinhos para trás, eu sempre fui bailarina desde bem pequena, e a dança sempre me acompanhou nessa jornada de construção da minha identidade, assim, sempre foi um papel muito forte na minha vida. E eu acho que se aos 17, quando eu cursei vestibular, tivesse na minha cidade vestibular para dança, talvez o meu caminho teria sido um pouquinho diferente. Eu fiquei entre um pé na dança e na psicologia, e na época só tinha pós-graduação em dança, não tinha graduação lá ainda. Foi então que eu falei, olha, vou entrar na psicologia, mas com essa florzinha, assim, querendo brotar da arte, pensando como que eu posso já começar na psicologia buscando esse apoio artístico. Durante a graduação não achei tantos pontos, assim, de encontro entre a arte e a psicologia, percebi muito mais integrado isso no psicodrama bem depois, foi realmente onde eu consegui usar a minha linguagem, né, que eu dizia que era uma linguagem que tinha sido construída já desde pequena, que tinha a ver com a presença, tinha a ver com tônus, tinha a ver com o olhar, tinha a ver com os ritmos. Foi então que eu entendi que toda essa linguagem prévia conseguiu ser útil realmente no meu fazer enquanto psicóloga, foi no psicodrama onde essas coisas se encontraram. Então, a partir daí, acabei tendo uma transição, acabei vindo parar em São Paulo, e dentro dessa transição eu peço licença aqui para o Anderson de forma assim muito mais leiga do que você. Eu também tive uma experiência com jogos dramáticos, foi então que a gente na verdade descobriu uma linguagem dentro da improvisação aplicada junto com outros colegas que estavam lá dentro da nossa formação no Rio Grande do Sul. E com os jogos dramáticos, e mais especificamente a improvisação aplicada, foi que a gente entendeu que dava para levar essa linguagem para espaços em que tinham pessoas que não necessariamente queriam se fazer artistas, mas que podiam beber da fonte da arte, principalmente do teatro e dos jogos, para se desenvolver. Dentro de um lugar seguro, dentro de um lugar onde a gente emprestava esse lugar lúdico, ali naquele espaço a gente podia ser outra coisa, sem uma pretensão de se fazer artista, ou ter um compromisso necessariamente técnico, estético, né? Foi então que tanto a dança quanto o teatro e o psicodrama viraram esse palco, assim, para o meu fazer, para o meu desenvolver, e sempre pensando em como levar espaços de cura.
E aqui em São Paulo, eu tive a graça de conhecer uma equipe que já vinha fazendo um trabalho muito lindo. Eu peço licença para contar um pouquinho a história da Carla Douglas, que é a fundadora da empresa que hoje eu atuo, para eu poder contar um pouquinho o que a gente faz. Eu vou contar só de onde despertou a ideia dessa empresa, né, que chama Carlotas. Então, a Carla é uma artista plástica, ela desenha desde muito cedo. Em 2011, ela já morava nos Estados Unidos e foi convidada para vir a São Paulo, convidada por uma colega que é professora da rede pública daqui de São Paulo, para ela contar o que era desenhar, o que era ser artista para crianças de 5 ou 6 anos de idade. E ela chegou sem experiência nenhuma didática e nem terapêutica, e ela nunca esteve nesse lugar de estar ali à frente conduzindo um grupo, né, ainda mais grupo de crianças. E ela mostrou os traços dela, assim, de uma forma muito espontânea e abriu ali um pouquinho dos desenhos. São desenhos muito coloridos, são desenhos muito não uniformes, assim, onde traz muitas características diferentes, assim, então muitos personagens desenhados de cores, de tamanhos, formatos muito diferentes. E ele imaginou que logo as crianças iam se encantar, né? 5, 6 anos que ela ia se encantar pelo tamanho e a quantidade de cores do que ela tinha trazido. Só que exatamente no momento em que ela compartilhou aquelas imagens, o grupo estranhou muito. E o grupo automaticamente falou, nossa, mas que estranho, tia, você que desenhou isso, falaram que você desenhava bem, mas tem um olho maior que o outro, tem um pescoço muito fino, você escolheu desenhar esse aqui mais gordinho, mas por que o cabelo desse aqui é assado? E ela, na hora, falou, opa, teve um momento ali de presença do aqui e agora, e falou, o grupo está me levando para algum lugar interessante, e dali ela resolveu começar a fazer perguntas para eles. Puxa, se isso aqui, então, que eu estou mostrando é estranho, me contem o que é perfeito, né? O que é o cabelo, então, perfeito? E aí uma criança menos tímida levanta a mão, a outra aponta para o cabelo da professora, a outra sinaliza um outro colega. Ela falou, ok, se aqui então são esses os cabelos perfeitos, podem baixar a mão. Quem aqui tem os pais perfeitos, a família perfeita, que poderia contar para a gente? E aí ainda eles estão 5, 6 anos, numa fase ainda de maior encantamento, mais crianças levantam a mão, talvez quase todos, um ou outro ficam mais tímidos. Ela falou, podem baixar. Então, se eu contasse para vocês que ninguém aqui tem nem o cabelo, nem os pais, nem a pele, nem o olho, nem o jeito de falar e nem a roupa perfeita, porque o que é perfeito para um não é perfeito para o outro. E naquela experiência ela começou a desconstruir, então, esse caminho com eles e deu várias folhas e lápis e não deu borracha. E aí as crianças quase param de respirar, né? Como assim desenhar sem borracha? Veio aqui e falou que a gente não é perfeito, desenhar sem borracha, para onde essa moça está querendo nos levar? E ela deu uma insistida, as crianças sofrendo muito com o erro, então ao desenhar aquilo paralisava elas, queriam apagar de qualquer jeito, começaram a lamber e riscar, tentar apagar com a mão, e ela usa isso, usa o seu erro, tenta fazer alguma outra coisa desse espaço. E as crianças foram se soltando. No intervalo, depois de algumas horas ali, interação com as crianças, uma professora se aproximou da Carla e disse, Carla, tá vendo o Eric? O Eric era um menino que estava assim no canto, conversando com alguns amigos, e o Eric conversando, dialogando. E ela falou, tô. Ela falou, então, o Eric estava 3 meses em silêncio. Ele tinha sido retirado da família e estava morando numa situação de abrigamento com os irmãos. E nada, nem a gente, nem os psicólogos, assistente social, os colegas, não estavam conseguindo fazer o Eric voltar para o grupo. Ele não estava conseguindo voltar a falar. E algo do que você trabalhou hoje, ou alguma dessas desconstruções, algum desse aspecto, pode ter sido a arte, pode ter sido o exemplo que você deu, enfim, fez com que algo abrisse um espaço no Eric, ele voltou a se permitir fazer parte desse grupo, né, estar aqui, algo nele se desamarrou. E a Carla saiu de lá muito emocionada, enfim, ela falou, a gente precisa fazer algo com isso. E foi daí que iniciou Carlotas, que é o projeto em que hoje eu atuo, toda essa trajetória para dizer que nasceu dessa experiência de desconstrução. Então, hoje a gente cria espaços que levam 3 grandes pilares para as escolas e instituições de assistência aqui em São Paulo, principalmente instituições públicas, escolas todas públicas. Então, a gente trabalha com empatia, respeito e construção e acolhimento da diversidade, né? Então, a gente cria espaços artísticos, onde a gente busca várias linguagens diferentes, e para isso a gente junta saberes de pessoas de várias áreas, e a gente cria espaços
seguros e acolhedores para que a gente possa falar de emoções, possa falar um pouco da sua história, possa se colocar no grupo a partir de uma linguagem mais segura, né? Então, eu digo aqui que a arte é um grande objeto intermediário para a gente falar de pautas que são muito difíceis a gente construir, assim, sentar e dialogar olho no olho, às vezes com criança, com jovem e até com os educadores que cuidam desses espaços e que criam os espaços de ensino-aprendizagem aqui nas escolas. Então, a gente tem sido super bem recebido e o que a gente faz é gerar troca, gerar vivência e qualificar essa presença a partir do olhar lúdico. E o psicodrama me atravessa de formas inúmeras, né? Quando eu descobri o trabalho, eu contei para a Carla, vocês são muito psicodramáticas e nem sabem, né? Não tecnicamente falando, mas acho que essa posição de enxergar a potência, essa posição de conseguir encontrar um caminho de qualificação, de desbloquear a espontaneidade pela criatividade, e explorar diferentes linguagens, sem entender que só existe um jeito certo, né, de ser e se comunicar e de se estruturar, e o trabalho vai sendo construído pelo grupo, sempre através do coletivo, sempre através das aberturas que os próprios jovens e crianças trazem para as experiências. Então, a gente usa muito personagens, a gente usa muitas histórias e muitas linguagens possíveis e imagináveis. Por trabalhar educação inclusiva, a gente também tem aprendido muito sobre como nos posicionarmos de forma assertiva também, realmente olhando para um lugar humanizado e para um lugar de inclusão, porque a gente ainda é bem novo nisso, né? A gente acha que está sendo inclusivo e a gente ainda tropeça muito no caminho. Então, como construir um espaço seguro emocionalmente para todos pertencerem como são. E o psicodrama me deixou muitas marcas para conseguir construir isso. Eu acho que eu falei demais. Não, absolutamente. Obrigada pelo Falou espaço. muito bem. Muito obrigada. Passar para o Paulinho, depois a gente faz outra rodada. Paulinho. Vamos lá, boa noite. Então, eu vou contar um pouco da minha história com a música e com o psicodrama. E eu estava aqui pensando qual história que eu vou contar, porque são várias e cada vez que se conta é um olhar diferente, um aspecto diferente. Mas eu acho que o psicodrama fez eu entrar mais em contato com a minha verdade e, mais que isso, legitimar ela, dar voz para isso e ver o quanto essa voz, essa história é importante. Eu estava pensando aqui, por onde começar, né? Ser músico, que é, digamos assim, a minha profissão primeira, que é o que me levou a ser professor e que depois me levou a procurar o psicodrama para ser um professor melhor. Ser músico foi a primeira coisa, foi o que veio antes, né? Só que depois de conhecer o psicodrama, eu me dei conta que quando eu tinha decidido ser músico, eu lembro, foi com 9 anos de idade, a cena era a seguinte: eu estava numa casa da praia que eu adorava, era uma casa de Capão, Zona Norte, é uma praia aqui que a minha família tinha uma casa, e minha mãe estava dormindo e eu tive uma ideia, um insight assim, quero ser músico. Porque quando, eu lembro agora, né, que parte da história, quando meu avô ia me buscar na escola, quando eu tinha antes, uns 6 anos de idade, na volta da escola ele me levava nos barzinhos. E como não tinha Spotify, como não tinha YouTube, essas coisas, nos bares é que tinha música ao vivo. E daí ele ficava lá tomando uma cervejinha, escutando os músicos, e eu tomava uma Coca-Cola e uma batatinha frita. E adorava, claro, que era uma forma de atenção enorme aquilo lá. Eu conversava com os músicos, interagia com os músicos. Mas, na verdade, aqueles músicos, e depois também meu pai, ele abriu bares e eu via os músicos tocar nos bares que meu pai abria. Então, era isso tudo muito legal. Só que, claro, que os músicos que eu queria ser eram aqueles músicos da televisão, né? Na verdade, depois eu me dei conta que eu não queria, de fato, ser um músico, assim como aqueles meus colegas que assistiam. Claro que eu queria ser artista, mas a referência que eu tinha era dizer que eu queria ser músico. E daí, quando eu cheguei, eu lembro que minha mãe estava voltando para aquela cena da
da casa, eu acordei minha mãe estava cesteando, dormindo de tarde, assim. Acordei, mãe, já descobri o que eu quero ser quando crescer, eu quero ser músico. Ela ficou muito irritada. Eu lembro que assim, até hoje, e claro, depois eu conto até hoje, hoje ela me é muito orgulhosa de tudo que eu faço. Ela costuma dizer, meu filho é doutor, é que eu faço doutorado em música da URGS, né? E eu digo, não, doutorando, né? Hoje ela tem muito orgulho, mas ela diz, tu só lembra da parte ruim. E foi foi a primeira coisa, assim, que eu lembro sobre ser músico. Mas aí eu fui seguindo e como ser um músico diferente daqueles músicos da noite que eu via lá, que eu via o jeito que, claro, meu pai negociava com eles. Eu não queria aquela incerteza, aquela insegurança, queria mais segurança. Aí, meio do estudo, da academia, no caso, fazer uma universidade de música, quando eu descobri que tinha, foi mais seguro para a minha existência, digamos assim. E daí, quando eu descobri que eu não estava conseguindo entrar em contato com esse meu papel de artista, né, eu decidi abraçar ser professor e comecei a estudar Paulo Freire. Aí, através dos estudos, olha só tudo que me levou, né? Dos estudos do Paulo Freire, eu conheci um livro que o Paulo Freire escreveu com Sérgio Guimarães. Se vocês conhecem Sérgio Guimarães, ele hoje é um psicodramatista, uma figura, se tornou um grande amigo meu. E ele deixou o e-mail dele num dos livros do Paulo Freire. E eu mandei e-mail para ele, sou um professor de música, que eu tinha feito um projeto social na época, e eu fiquei curioso porque ele postava no YouTube alguns vídeos sobre o Paulo Freire, mas alguns vídeos com a Zerca. E eu achei muito curioso aquilo, né? Aquele vídeo ele falando em inglês, que era uma língua que na época eu não dominava muito, com uma mulher sem braço. Eu estava achando aquilo tudo muito estranho. E eu perguntei o que é isso, o que é o psicodrama. Aí ele disse que é uma alternativa para ser mais, para crescer. E me indicou o IDH, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano, em Porto Alegre, que é uma pós que está na minha vida até hoje. Eu estou em formação desde 2016, não terminei ainda, vou terminar. E é isso. Depois, assim, resumindo bastante como o psicodrama entra na arte, é que na supervisão do curso eu cheguei e disse assim, com muito receio, enquanto meus colegas estavam falando dos casos deles, a questão dos pacientes deles, eu entrei, quer saber? Eu quero voltar a tocar, quero voltar a ser músico, quero voltar a fazer shows, né? Porque eu não assumi esse papel para mim. E a Marta, claro que ela me encorajou e disse, precisa fortalecer muito papel, precisa de muito psicodrama, muita terapia. E aí eu abracei isso. E o mais legal de todo esse processo, né, para finalizar a minha fala aqui, foi olhar para a minha história e me colocar como protagonista, corresponsável disso, porque antes, ainda mais com a questão de entrar para uma universidade pública, estudar Paulo Freire, era muito fácil cair naquele viés político de que você não, no meu caso na época, mas eu não tenho uma grande gravadora, eu não tive a oportunidade desses artistas da televisão, e quando na verdade hoje eu vejo que é uma questão de desenvolvimento do papel. E para finalizar, o último show que eu fiz, eu tenho feito muitos shows online, isso tem me trazido muito retorno afetivo, muito retorno financeiro também, para mim é muito importante. Eu estava com muito medo, porque minha filha nasceu quinta-feira, dia 2, minha primeira filha, Ana Júlia.
E eu estava totalmente ligado nisso, e não estava ensaiando, não estava tocando, só estava dando aula. Eu entrei numa neura assim, que tinha que trabalhar, só dar aula, e fui para o show muito nervoso. E quando eu peguei meu violão, devia ser o 10º show online desde o início da pandemia, tudo fluiu. Então eu acho que o psicodrama estava certo, é uma questão de desenvolvimento do papel, fortalecimento do papel, é que nem uma sementinha. Quando a gente planta, dá. Antes de passar a palavra para a Cibele, eu só quero botar o link aqui de um vídeo de uma música minha no YouTube, para depois o pessoal ver e conhecer minha música, tá bom? Essa é uma música que eu fiz botei ali no chat, o nome da música é Cantando a Vida, eu fiz logo no início da pandemia. Valeu, vale merchan, Paulinho. Obrigada, querido. Cibele. Está no mudo. Sem som, tem que abrir o microfone. Boa noite, eu queria começar com a Gabi fazendo uma descrição da minha imagem. Eu sou uma mulher parda, estou com cabelos pretos, longos, porque tem 1 ano e meio que eu não sei o que é um salão de beleza. Sou de Aracaju, Sergipe. Atrás da minha imagem tem alguns quadros que eu estou conversando com vocês do meu ateliê, que é aqui no meu apartamento mesmo. Sou psicóloga, mas o que me fez escolher o psicodrama, já na faculdade de psicologia, foi exatamente isso que o Anderson começou contando para a gente. O primeiro que aparece na vida da gente é a arte, né? Então, a arte começou também na minha vida, na minha infância. E eu tinha um problema de asma muito grande, então eu ficava sem poder brincar com as outras crianças, ficava na cama. Eu me lembro de meu pai e minha mãe trazendo cadernos e lápis, e eles me estimularam muito a desenhar quando perceberam que eu tinha uma facilidade para o traço, e a partir daí eu comecei a depositar nos meus desenhos todas as minhas fantasias, todos os meus desejos não realizados e etc. E essa convivência com a arte na adolescência foi muito forte. Eu comecei a expor já com 14, 15, 16 anos, e quando eu tive que escolher que curso eu faria, né, eu queria fazer ou Belas Artes ou Psicologia. E meu pai, na época, não deixou eu fazer Belas Artes. Meu pai é muito conservador, muito da área racional, né? Ele queria que eu seguisse os passos dos meus irmãos, eu sou a filha mais nova. E aí eu fui fazer a psicologia, por quê? Porque na época eu já estava lendo um pouco coisas da psicologia e coisas da arte, e me encantei com o trabalho de Jung, especificamente com o trabalho da Anísio da Silveira. Isso foi mais se fortalecendo dentro da minha faculdade, né? No período que eu fiz o curso de psicologia. E no curso de psicologia eu fiquei procurando qual era a abordagem que poderia dialogar com a arte, né? Encontrei a psicologia analítica, claro, e encontrei o psicodrama. A psicologia analítica, na faculdade, eu me formei na Paraíba, na UFPB, na faculdade não tinha uma disciplina de psicologia analítica, tinha uma disciplina de psicodrama. E eu me encantei com o psicodrama quando conheci. Me lembrei também dos tempos de adolescente, onde eu tinha feito teatro, tinha trabalhado muito com dança. Então, é essa abordagem que eu quero, é a que mais se aproxima da arte. Eu quero trabalhar com criatividade, com espontaneidade, com intuição, né? E a partir... Então, comecei a formação em psicodrama, voltei para Aracaju, porque eu fui só fazer o curso de psicologia na Paraíba, na verdade eu sou sergipana. Na época, em Aracaju, não tinha nem o curso de psicologia, né? Eu fui para a faculdade em 1977, muito tempo, né, gente? Então, eu voltei para Aracaju e comecei a trabalhar com a ida do psicodrama para Aracaju. Então, fui buscar esses professores em Salvador, onde já existia 2 federadas, que era a ASBAP e a SOPSBA, do nosso querido
Paulo Amado e Romélia Santos, né? E eu me encantei com o trabalho de Paulo Amado e Romélia Santos num curso que eles vieram oferecer aqui numa jornada de psiquiatria, aqui em Aracaju. Quando eu conheci a vivência do psicodrama um pouco mais avançada, né? Conheci a existência da FEBRAP, eu disse, é isso que eu quero, né? Eu quero agora me dedicar a isso aí. E comecei a fazer uma campanha para trazê-los para Aracaju, e eles vieram, passaram 5 anos fornecendo a formação em Sergipe, e depois eu comecei a ser a que trabalhava com o Paulo, porque Romélia, infelizmente, não conseguiu passar mais de 5 anos vindo para cá. Então, eu comecei a ser a parceira, digamos assim, né, de Paulo nas formações que ele deu em Aracaju, e durante muitos anos eu fui trabalhando, e isso rendeu muita coisa, mas o que interessa para mim é mostrar para vocês que nessa primeira etapa da minha relação com a arte e o psicodrama, eu comecei a trabalhar muito usando máscaras. Como eu gostava sempre de trabalhar com máscara, de confeccionar máscara de papel machê, e hoje eu trabalho com máscaras de cerâmica, mas eu comecei a ver que as máscaras seriam um excelente veículo para a gente trabalhar com o psicodrama, né? E eu tinha um amigo artista plástico maravilhoso, que acabou sendo aluno nosso na formação, que fazia máscaras enormes, arquetípicas, né? Eu disse, epa, peraí, eu vou entrar nesse universo do arquétipo e nesse universo das máscaras, vamos fazer o psicodrama das máscaras, mas dentro de um viés que possamos trabalhar a relação persona e sombra. Então, a gente chegou até a levar para um congresso, eu acho que foi o de Campos de Jordão, nós demos um curso sobre máscaras lá. E eu e ele, né? Então, eu comecei a fazer uma parceria com um artista plástico. Nesse período, gente, eu estava assim, pintava e desenhava em casa, mas não me colocava diante da vida como uma pessoa que fazia arte, muito menos que era artista plástico. Eu fazia aquilo para dentro, né? Minha profissão era ser professora, eu era professora da universidade, eu trabalhava na Profint, eu criei a Profint, as coisas foram crescendo, eu tinha muito pouco tempo para me dedicar à arte ou para afirmar essa arte dentro de mim. Mas o psicodrama com a arte foi me despertando para isso. O psicodrama com a arte me transformou ao ponto de eu assumir que sou artista. Então, o efeito transformador em mim foi nesse aspecto, né? Eu comecei a trabalhar com máscaras durante um bom tempo, né? E trabalhando também com poesia, porque eu também escrevia, já tinha publicado um livro de poesia, e comecei a usar a poesia e a construção da narrativa poética como uma forma de você aquecer grupos e trabalhos individuais também para o psicodrama, né? Então, era a palavra e as máscaras. Claro que a gente usava também desenho, pintura, colagem, como todo psicólogo usa, né? Mas não era aquela viagem que me encantava. Quando chegou em 1999, eu disse, não, agora eu preciso aprofundar mais isso. Se eu estou trabalhando com máscaras, trabalhando com arquétipos, e eu preciso compreender a minha linguagem também artística, o que significa isso para mim, eu preciso fazer uma formação junguiana. Aí lá vou eu novamente para Salvador, carregando minha mochila, para começar uma formação em psicoterapia junguiana no Instituto Junguiano da Bahia. E de lá, claro que isso me deslumbrou, quando eu comecei a ver que eu podia fazer uma aproximação entre Jung e Moreno, fiquei encantada. Meu projeto de final de curso, depois de 3 anos, foi exatamente aquele livro, que é Aproximações entre Jung e Moreno, e eu comecei a ver que tinham alguns espaços viáveis onde a linguagem junguiana e a psicodramática se encontravam e poderiam dialogar, principalmente no espaço da arte, né? Porque vocês, não sei se vocês sabem, Jung era um excelente escultor e desenhista também. Então, eu comecei a ver, nas aulas que eu tive de sandplay e junguiano, que eu poderia transformar o sandplay, a caixa de areia, num cenário psicodramático.
né? Um palco psicodramático. E tudo que eu aprendia com os junguianos, eu dizia, mas o psicodrama poderia desenvolver isso aqui que eles fazem mais adiante. A gente poderia fazer isso. E aí eu comecei a propor, né, que a gente trabalhasse em grupos com a Caixa de Areia, no campo socioeducacional, né, em políticas públicas, em supervisões, né, em instituições, e também adaptando uma técnica que era originalmente junguiana ao psicodrama, né? Então, por conta disso, na época eu ainda era professora da universidade, eu comecei a publicar alguns artigos na revista da universidade mesmo, a revista científica da universidade, e comecei a usar, digamos assim, os meus alunos, minhas alunas, que se apaixonaram pela técnica no curso de formação, também como pesquisadores nesse campo, tá? Então, os meus alunos começaram a divulgar e a trabalhar e a me dar fundamentos para essa pesquisa. Por exemplo, eu não trabalhava com criança, então minhas alunas que trabalhavam com criança me mostraram, olha, Cibele, o resultado daqui da pesquisa tem sido incrível, a gente criou tal e tal técnica na Caixa de Areia e ficou legal. E aí a gente foi levando, né, essas pequenas descobertas para os congressos brasileiros, né? E nos congressos brasileiros eu fui interagindo com colegas de outros estados, né? A Corinta Maciel, que na época morava em Brasília, hoje ela mora em Mato Grosso do Sul, né? A Vanessa Franco e outras colegas, né? De São Paulo e de outros lugares. E a gente resolveu montar um pequeno movimento do psicodrama junguiano. Nesse momento que a gente estava se empolgando com esse movimento, foi que eu conheci o Maurício Gassot num congresso internacional de psicodrama que teve em São Paulo. Eu fiz um curso com ele de psicodrama com sonhos, né? E aí eu mostrei meu livro para ele, dei meu livro de presente, ele me deu um livro de presente dele, que era o Psicodrama Junguiano. Foi que eu fui ver, meu Deus, na Europa essa coisa está muito desenvolvida e eu nem sabia. Na época a gente não pesquisava tanto na internet, né, gente? Então, e aí a partir daí eu comecei a fazer interlocuções com alguns colegas da Argentina, com a própria, a que ajudava ele no trabalho, né? E o próprio Maurício, né? Ele me convidou para eu ir para a Itália, mas eu não pude ir para fazer um estágio lá de pelo menos 3 meses com ele. Mas eu fui descobrindo nas nossas experiências que tipo de psicodrama era o nosso brasileiro, que era um pouco diferente do que eles faziam na Itália. E eu não abri mão da nossa forma de trabalhar. Tá? Então, eu disse, para que eu vou? Vamos fazer aqui o nosso psicodrama junguiano tupiniquim mesmo e vamos nos virando com relação ao que nós temos. E foi isso que foi acontecendo. Então, o que é que aconteceu depois? Eu desenvolvi essa abordagem, né, do psicodrama na Caixa de Areia, que eu chamo de sandplay psicodramático, e depois eu comecei a trabalhar com outros recursos de arte que eu comecei a despertar na minha vida. Então, paralelamente a isso, de uns 10 anos para cá, eu comecei a me colocar mais artisticamente na vida, né? Foi quando eu me aposentei da universidade, sobrou um pouquinho de tempo, aí eu fui me dedicar mais, aí comecei a esculpir mais, né? Em cimento e em argila. E eu comecei a trabalhar com temas, por exemplo, o tema do feminino passou a ser uma das minhas viagens, a relação do feminino com o tempo. E aí eu fazia as esculturas, fazia uma exposição, e o que é que eu observava na prática? As pessoas que iam para a exposição diziam assim, Cibele, por que você não faz uma vivência com isso? Eu digo, o quê? Eu aqui querendo ser artista e vocês querendo que eu volte a ser muito psicóloga. Aí, tá bom, eu vou fazer. Acabei fazendo a primeira e não parei de fazer, né? Porque eu colocava as esculturas como objetos intermediários, né? O nome que a gente queira dar, ou iniciadores, né? E as pessoas começavam a dialogar com a peça e a dar um título para essa peça, associar cenas do seu universo particular a partir daquela peça e a compartilhar essas cenas e criar outras cenas. E a partir daí eu criei uma técnica que eu chamei de museu vivo. Por que museu vivo? Porque a gente
a proposta é um pouco diferente do Jornal Vivo, porque o Jornal Vivo tem o jornal, que foi escrito por alguém, né, tem uma matéria do jornal, e o Museu Vivo eu comecei a fazer só com as minhas próprias peças, né, porque eu tinha já uma relação com cada peça, ou uma vinculação com cada peça, que me ajudava a ver qual era a veia arquetípica que cada peça poderia estar elucidando. Tinha a minha proposta sugestiva e tinha a proposta do espectador, que ao olhar dizia, é isso, né? Então, aí a gente começou a trabalhar em cima da formalização dessa técnica do Museu Vivo, usando não só obras de arte e pintura, como também as esculturas, tá? E aí a gente tem uma experiência interessante, de várias vivências em eventos, com essa articulação entre a imagem e a representação dramática da imagem e o tema do co-inconsciente grupal a partir daqueles temas que estão ali trazidos pela arte. Bom, gente, recentemente, agora nesse ano, 2021, trabalhando muito com casais, que de repente eu me vi trabalhando com 9 casais online. Eu disse, meu Deus, que coisa, as pessoas estão desesperadas. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu posso fazer com a arte, né, para ajudá-los? E aí eu comecei a olhar para os meus trabalhos que eu já tinha selecionado, catalogado, para usar no Museu Vivo, e vi que eu tinha muitos trabalhos com o tema das relações amorosas. Aí o que foi que eu fiz? Eu separei 27 obras, são pinturas e desenhos, e vi a relação arquetípica que tinha cada uma daquelas obras. Ou seja, isso aqui está associado a que etapa do desenvolvimento do relacionamento amoroso, tá? E eu fiz um paralelo, né, entre um tema arquetípico que cada obra poderia evocar ou sugerir, e as 27 obras. E comecei a fazer a minha experiência de mostrar para os meus casais, né? Mandava um arquivo com as 27 obras numeradas e pedia para eles escolherem. E eles escolhiam, trabalhavam online a entrevista no papel de cada elemento da obra, né? E depois eu pedia para eles associarem as cenas do cotidiano da vida deles, os conflitos deles que eram associados a essas obras escolhidas. E eu fui começando a descobrir que isso era fantástico, né? Que os casais estavam curiosos, alguns que eram psicólogos e diziam, Cibele, eu quero esse jogo, por que você não queria esse jogo? Não... Eu disse, já é um jogo? Peraí, gente, vamos devagar. E aí eu comecei a pensar que isso poderia ser um jogo de cartas das relações amorosas mesmo. E agora, sim, nesses últimos meses, é que eu estou pensando em reunir essas experiências para poder formalizar aí a construção desse jogo das cartas amorosas, tá? Usando também a minha produção. Então, o que eu acho interessante desse trabalho, desse momento, é mostrar para vocês o seguinte, que eu fui me tornando uma pessoa mais feliz, mais integrada com a arte, à medida que o psicodrama entrou na minha vida e foi facilitando que eu fizesse essa integração, tá? Então, a minha gratidão à arte é imensa, né? E a gratidão ao psicodrama também. Então, para mim, não dá para separar mais arte e psicodrama, artes plásticas e psicodrama. Para mim, é uma unidade que me constitui. Muito obrigada, gente. Lindas histórias, lindos relatos, muito rica essa troca aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, assim, que quem de vocês quiser e se sentir aquecido para responder, e aí depois a gente passa para o grupo, né? Eu fiquei pensando, assim, a questão que o psicodrama já trabalha, né, que é a materialidade do corpo, enfim, mas como que cada um de vocês, dentro do viés artístico, né, da expressão artística que utiliza, enxerga essa expansão da materialidade para, né, e do corpo, do movimento, que o fazer artístico sempre envolve alguma questão de corpo além, né, da cena, ou também na cena. Como é que isso contribui para os processos
enfim, de expansão, de crescimento, de insight, né? Aí deixo a pergunta aí quicando para ver quem é que chuta gol. Fiquem à vontade. Sil, a tua pergunta me lembrou muito. No meu TCC da graduação, eu tentei entender, na verdade, tentei estudar de que forma o fazer artístico da dança, naquele caso, eu ainda estava muito apoiada, muito pautado na dança, contribuía ou influenciava na construção de uma identidade. O que acontece com esse trabalho de corpo, onde a gente se coloca em movimento? Nesse caso, eu estava olhando muito para as artes, para a dança individual, nem estava falando tanto, né, de danças que são co-construídas, por exemplo, né, dança de salão e tal. Eu estava falando um pouco mais das danças que nascem desse se descobrir. Então, eu estava falando do balé clássico, depois eu passei para o contemporâneo, para o jazz, para a dança de rua, e dança, enfim, outras mais abertas, mas muito desse lugar de se descobrir. E alguns pontos, assim, me chamaram muita atenção. A Cibele nem sabe, mas eu usei várias referências dela na minha formação. E no meu TCC também. Eu te agradeço, Cibele, por toda a trajetória que você vai criando e registrando esses espaços. E o quanto várias inscrições emocionais estão registradas nesse corpo sem ainda assim serem simbolizadas. Elas estão lá, né, na musculatura, na ossatura, na nossa envergadura, em algum lugar, tem símbolo em tudo. E quando a gente começa a organizar esse corpo, eu vou chamar de organizar, ou estruturar, ou embalar, ou desconstruir outras partes que estão muito rígidas desse corpo, quanto isso vai mudando algo dentro também ao mesmo tempo. Então, o que para mim ficou muito claro que era uma pesquisa teórica, a partir daquilo que eu já sentia ao longo da minha experiência enquanto bailarina, é o quanto a repetição de algumas estruturas, por exemplo, na busca até por estética, que nem era o foco terapêutico, né? Na busca por uma técnica, na tentativa e erro, no se descobrir, se pesquisar a partir do corpo, o quanto aquilo ia me organizando enquanto identidade, né? O quanto mexendo, por exemplo, na construção também de alguns papéis, então a construção do papel artístico para desempenhar um determinado ritmo, o quanto aquilo mexia com lugares meus que estavam lá guardadinhos em algum lugar do corpo. Então, eu entendi o quanto essa experiência me deu novos espaços emocionais, ou pelo menos uma reorganização emocional de algumas coisas que fizeram parte da minha história, assim. E nesse aspecto, eu vejo que o psicodrama traz essa possibilidade de olhar para a nossa matriz emocional, né? E é quase uma rematrização, só que com outra linguagem, com outra leitura, com outra forma. Então, para mim, teve um lugar muito, muito importante estudar sobre isso, porque eu sentia e não sabia nomear, e o psicodrama me ajudou a dar nome para isso, né? Para cada uma dessas etapas do caminho de me construir por um lado e me desconstruir por outro, para entender o que eu era a partir da pesquisa na dança. Eu acho interessante a pesquisa no traço também, né? Que acaba desembocando no espaço do corpo, quando a gente pede para criar uma cena a partir de um traço, de uma figura que foi desenhada. E eu acho que a arte dá esse substrato para o nosso trabalho, e essa reconstrução constante que a Gabi traz é a essência do nosso trabalho, né? Diga, Anderson. Não, antes dessa loucura de pandemia, né, fiz um trabalho, logo eu estava iniciando com um grupo da terceira idade, muito próximo disso que a Gabi estava trazendo, onde nós pesquisávamos essa matriz emocional, né, e o corpo do idoso é um corpo já, né, bem carregado de matrizes ali, né, de experiências, e nós fizemos um jogo que não tinha, né, o viés terapêutico, mas acabou se trabalhando ali muitas questões, onde nós apresentávamos cenas, né, morte, shopping, sei lá, né, N situações, N espaços, e qual a referência corporal do teu corpo nessa situação?
né? E aí eles iam trazendo a última experiência que eles tiveram naquele espaço que eles acham que o corpo havia registrado. E a partir disso nós fomos desdobrando numa espécie de galeria também, numa espécie de museu, né, corporal, e a partir então nós pegávamos um corpo de um velório para o corpo de um parque de diversão e como é que esses corpos conversavam. O objetivo ali, né, era artístico, tinha uma questão performática, mas era a experiência emocional que estava emprestando para a arte, que ia ser proposto e que ia ser colocado para a cena, né? E para o público que estava assistindo, não necessariamente tinha a mesma envergadura do que tinha para o grupo no processo, mas para o grupo, quanto aquilo foi rico, né? E quanto eles se reconheciam naqueles corpos que estavam sendo ali apresentados, e o quanto aquilo se fazia importante na história deles, né? E quando eles compartilhavam entre si ou com um familiar. Então, esse registro emocional, esse resgate do registro emocional, ele é algo muito rico, porque o corpo conta a nossa história, né? A forma como nós sentamos, como nós olhamos. Eu acho que essa relação com o corpo que o teatro e o psicodrama nos dá é algo muito particular, né? Assim, desse envolvimento artístico que é muito bonito. Vou fazer mais uma pergunta. Como é que vocês percebem, acho que a Gabi tangenciou um pouco isso, a Sibeli também, a questão da fruição artística, né, quando é o artístico, que não é o fazer, né, e como é que isso também pode ser transformador, terapêutico, como é que também pode tocar a partir da fruição, se a gente olha a partir do olhar do psicodrama. Isso aí já estou pegando mais pesado com vocês, vamos ver aí se vocês desdobram. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Silvana, mas eu tenho observado que quanto mais os meus clientes de grupo, individuais, evoluem, crescem no trabalho terapêutico, mais eles desenvolvem uma criatividade maior, e aqueles que são um pouco artistas, e que já procuram o psicodrama por isso, aí é que eles produzem, né? Aí é que eles estouram, aí é que eles... E dizem claramente assim para mim, puxa, depois desse negócio aí do psicodrama, o meu trabalho passou a ser mais criativo. Gente que trabalha com TI, por exemplo, mas ao mesmo tempo cria música, é músico, é compositor, etc., né? Então, eles dizem exatamente isso. Eu passei a descristalizar, digamos assim, uma série de medos em relação à produção artística, e minha produção artística tem sido maior, e minha produção criativa no trabalho, mesmo no TI, tem sido maior. Quer dizer, a gente percebe que há realmente uma somação, né, grande. Não sei se foi isso que você quis dizer. É por aí mesmo, que eu acho que tem a ver com isso, né? Com aflorar da sensibilidade, com abrir o olhar para outros mundos, né? Que pode entrar tanto pelo trabalho psicológico, terapêutico, como pelo trabalho artístico, né? E às vezes a própria aproximação da arte, não como fazendo arte, mas como assistindo uma peça, ouvindo uma música que me toca e que me faz... Né, vendo uma obra de arte, como é que eu usufruir da arte, mesmo que eu não esteja fazendo ela, também pode, né, provocar mudança. Eles dizem assim muito claramente, o meu olhar passou a ser mais simbólico, a partir de agora eu sempre enxergo um pouco mais do que antes, né? E tem esse viés também da arte nos ajudar a nomear as coisas, né? Eu sou muito suspeito para falar da música, porque sou muito próximo, inclusive hoje trabalho com um projeto de música também. Às vezes nós escutamos uma música ali num momento, caramba, esse autor disse o que eu queria dizer, parece que ele estava sentindo ali o que eu vivi, né? Então, enquanto linguagem, a música nos ajuda muito a nomear sentimentos, né? Quem nunca chorou ouvindo aí uma Nana Caymmi e disse ela estava lá naquele meu amor perdido? Então,
né, a música ajuda muito a nomear a arte em geral, mas estou falando da música enquanto linguagem, né, propriamente dita. Para a gente que trabalha também com grupos que não necessariamente a gente tem uma grande intimidade, principalmente no início, onde a gente começa a trabalhar, né, com os estudantes e com as meninas em internação na Fundação Casa, logo que a gente entra nesses espaços, a gente também precisa encontrar linguagens em comum. Então, nesse aspecto, nossa, a arte nos ajuda desde o momento 0001, assim, quando a gente pergunta que músicas eles escutam, o que eles observam, quais são as linguagens que tocam eles, é por aí que a gente começa todo o encontro e a criação de vínculo. Porque existe muito conteúdo na forma, né? Então, quando eles trazem algo e a gente consegue partir daí sem necessariamente precisar dar os nomes para aquilo, e a gente fica naquela linguagem, a gente fica no simbólico, a gente não fica forçando a barra para que eles falem de um lugar cognitivo, ou usando as palavras que a gente esperava que eles falassem, eles se aproximam muito mais fácil. A gente chama muito aqui isso do lúdico também, né? O lúdico ajuda a gente a relaxar algumas áreas que ficam ali fazendo uma super força para a gente não deixar transparecer. Então, os jogos trazem muito também esse lugar do, puxa, nem sabia que eu sabia fazer isso aqui, como é que eu estou fazendo isso aqui? Aí depois fala, meu Deus, o que acabou de acontecer? Então, acho que esse pulsar de tudo aquilo ali que estava ali, mas estava precisando de algum canal diferente para vir para fora, assim. Eu vejo muita potência nisso. Muitas narrativas nascem desse abrir a portinha, assim, abrir uma janelinha. Às vezes é uma imagem, às vezes é uma música, um tipo de som que abre todo um caminho, assim, para a gente construir com o grupo. Gabi, é um espaço de segurança também, né? Porque quando eu narro a minha história a partir de outra história, eu narro a partir de um espaço de segurança. Aquilo eu consigo olhar para ela de fora, né? Então, narrar é poder olhar de fora também. Então, a arte também nos dá essa possibilidade, como brincar, né? Eu posso me permitir errar sem ser a vida real. Ainda é um jogo, eu não estou na vida real em si. Então, por isso que brincar é tão gostoso, né? Por isso que os jogos dramáticos promovem tanto esse espaço de segurança e de expressão ao mesmo tempo, porque eu sou capaz de brincar com aquela minha demanda, me expressar e ainda assim me manter num espaço seguro. Eu posso apertar o play, brincar, mas eu posso zerar o jogo também no final, né? Eu posso brincar e brincar e brincar e brincar. Enfim, teatro se empolga, viu, minha gente? Vamos lá. Eu te ouvindo falar sobre a Nana Caymmi, né? É quase como um duplo, né? Se a gente pensar, né? Que daqui a pouco acessa uma emoção e ela traz uma narrativa que funciona quase como um duplo daquilo e dá uma coerência para aquilo que eu estava sentindo, né? E eu também acho que muitas vezes a porta da arte ela ajuda a driblar algumas defesas, né? Ela desconstrói aquela estrutura rígida que a gente está acostumado a trabalhar. Então, a arte, de alguma forma, ela cria esse espaço, essa abertura. Ela abre um pouquinho mais de possibilidade de espontaneidade, porque ela vem por um caminho que não é o habitual, que eu não estou acostumado, né? Então, eu acho que tem essa intersecção com a teoria da espontaneidade, com a técnica do duplo, com várias coisas que a gente pode pensar a arte em várias instâncias, né? Fazendo essa correlação entre arte e psicodrama. Bueno, alguém quer dar mais alguma contribuição? Ou vamos passar para o nosso público, Paulinho? Quer falar? Sim. Tem a questão do momento, né? Hoje eu estava mesmo pensando o que tem, que eu estou num momento, por exemplo, assim, que eu estou com esse papel um pouco mais encolhido, né, de ser artista, porque eu entrei numa rotina muito técnica. Eu estou gravando um disco agora, outro disco. Então, muito rotina de trabalho. O Anderson falou a questão do jogo, né? Aí eu parei para pensar assim, o que eu estou fazendo de diferente agora que antes, há um mês, há pouco tempo, não é uma catástrofe, assim, há um mês estava fluindo mais, sobre o fluir, né? Eu lembro que o meu professor de composição dizia assim na faculdade, que composição é rotina.
mas, por outro lado, eu sempre critiquei a questão do tecnicismo, né? Então, eu acho que entrar em contato com o momento, jogar, o que eu estava fazendo diferente? Eu estava treinando, estava brincando, estava experimentando, jogando, né? Com as minhas músicas, criando, tendo ideias, e hoje eu estou simplesmente assim, executando, né? Gravando, colocando ali uma coisa mais racional e menos do momento. E talvez seja isso, talvez seja de pensar mais o momento, não só treinar, pegar ali, no caso do músico, né? Que para mim é um papel bem diferente do ser artista. Ser músico é bem diferente. O músico pegaria um método de violão e treinaria aquela técnica. O artista, acho que ele pensaria em como se vincular com o público através da música, talvez como objeto intermediário. Uhum. Legal, isso é um outro uso, né? Uma questão da técnica do objeto intermediário, que também é super usada, né? A arte como objeto intermediário. Bueno, então, Andréia, tu pode tirar o spotlight da gente, aí eu vou convidar todo mundo a clicar lá no cantinho. Já tem gente de mãozinha levantada, viu? Já vi. Aí vou pedir para o pessoal escolher ali o gallery no view, né, para a gente voltar a se enxergar todos, para a gente sair, né, se vocês quiserem ver todo mundo. E eu já vi que o Edmar já está ali com a mãozinha levantada. Dá para aguardar um pouquinho, Edmar, que a minha ideia era fazer um aquecimento com o pessoal agora. Ou tem alguma pergunta que tu queira fazer para o pessoal? Pode fazer, então. Quem sabe faz a tua pergunta, depois eu faço o aquecimento para o pessoal participar. Tá ok. Já que tu já está aquecido. Bastante. Bom, em primeiro lugar, Silvana e a Andréia, parabéns aí pelo evento. Eu quero também cumprimentar aí o Anderson, o Paulinho, a Gabi, a Cibele, pela apresentação de vocês e por ter compartilhado a experiência de vocês, muito rica. Mas eu teria, assim, uma pergunta para a Cibele. Você comentou que você teve um convite para ir para a Itália para trabalhar lá com psicodrama, mas que você viu algumas diferenças entre o psicodrama que estava se praticando na Europa com o nosso psicodrama tupiniquim, como você chamou, né? Se você pudesse, assim, rapidamente fazer esse comparativo, o que de diferente você teve a oportunidade de observar? E porque estágio de desenvolvimento, sabe? Se eles estão coisas mais para frente, já passaram por momentos que nós passamos, o que seria essa diferença? É uma ênfase muito grande no teor interpretativo diante do trabalho com sonhos. O trabalho que nós fazemos, pelo menos o que eu conheço aqui no Brasil, com sonhos, com a nirodrama, é um trabalho muito mais aberto para que o próprio protagonista e o próprio grupo encontre, digamos assim, as suas respostas, as suas indagações. E o trabalho, o que eles fazem, pelo menos o que eu vi, presenciei, eu fui inclusive protagonista, né? Trouxe um sonho meu para sentir na minha pele, com os sonhos, e o sonho é o tema que a própria Zerka Moreno, ela na introdução do livro do Maurício Gassou, ela que prefacia o livro dele, ela diz, é no viés do sonho que Jung e Moreno se encontram, e a partir daí começaram a trabalhar juntos, mas eles têm uma pegada que no final tem uma interpretadora, né? Eles trabalham a dramatização do sonho, e no final tem o ego auxiliar para e diz, o que está acontecendo é isso, e lá vai interpretação, elaboração. Isso me chocou, porque não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui, né? Então, uma ênfase muito grande nesse aspecto interpretativo, que nem todos os junguianos trabalham assim. A maioria, inclusive, não trabalha.
né? Então, eu fiquei um pouco achando que eu poderia ficar um pouco peixe fora d'água, poderia absorver muita coisa lá, mas amo a forma nossa de fazer psicodrama. Acho que é uma forma excepcional. A liberdade que a gente dá para o grupo e para o protagonista, né, de fazer suas leituras sem precisar se ancorar em nenhuma teoria a priori, eu acho que isso é o ouro do psicodrama. E o nosso psicodrama junguiano, pelo menos o que a gente tenta fazer aqui no Brasil, está longe dessa formatação, entendeu? Ok, muito obrigado, Obrigada. Sibeli. Obrigado. Obrigada, Edmar, pela pergunta. Obrigado a Então, vocês. eu gostaria primeiro de dar uma mapeada aqui na nossa plateia, né? Assim, quem aí se considera fazedor de arte, né? Em quais artes vocês se identificam, assim? Então, a gente fazer, de repente, aquele, ou de levantar a mãozinha, né? Ou a mãozinha amarelinha, aquela, que aí vem todo mundo para a primeira tela, quem souber, ou a gente abrir e fechar câmeras para ver, né? Então, assim, quem é fazedor de arte, né? De qualquer arte, né, gente? Aqui a gente trouxe algumas artes, algumas, né, expressões artísticas, tem outras tantas, né? E aí, então, a gente gostaria de mapear, assim, que outras artes aqui nesse grupo vocês andam fazendo, né? Se quiserem abrir o microfone também e falar, é que aí vai ficando meio tumultuado. Então, acho que então, já colocaram ali no chat, dança, mas eu queria ver a carinha, né, de quem tá falando. Acho que seria legal para a gente se reconhecer. Então, vamos lá. A Maria de Fátima faz dança. Cadê a Maria de Fátima? Dá um oi aí, Maria de Fátima. Para a gente ver quem é você. Se apresente. Não conseguiu abrir um microfone. Posso falar? Pode. Boa noite, meu nome é Emerson, eu sou aqui do Piauí, né? E na minha cidade eu acredito que tenha psicodramatista, mas não vejo muito falar. E desde o começo da graduação eu sempre tive um carinho especial, porque na verdade o meu sonho era fazer artes cênicas. E aí não tinha condição, a família muito em dificuldade, perdi a mãe, aquela coisa, uma história muito complicada. Mas aí eu mesmo me erradiquei por mim mesmo, psicodramatista, basicamente, porque eu peguei esse nome para a vida, né, de psicodrama Emerson Roque. Então, na faculdade, o povo dizia assim, é o menino do teatro, é o menino do psicodrama, é o menino da arte. Então, todas as vezes que eu podia botar uma coisa de teatro no meio, eu botava. Tudo que eu podia botar de arte no meio das apresentações, eu botava. Mas eu tinha a visão que todo mundo também tinha, né, que o psicodrama era em si teatro, era em si arte. E depois eu fui aprendendo e entendendo qual a importância desse trabalho. E eu faço teatro, me formei no curso de teatro, e só que o meu foco é a performance de transformista. Eu faço trabalhos que eu me monto, né? Então eu tenho uma personagem que ela é uma caricatura, ela é uma vilã. Então eu gosto muito desse meu lado dúbio, né? Porque eu consigo ir para minha como é que eu posso dizer? Não sei se eu posso usar o termo polaridade. Eu vou para o meu lado feminino muito fácil e eu gosto de explorar. Não gosto de, não me vejo modificado na minha figura masculina, mas eu gosto de experimentar esse lado. E quando eu estou montado eu consigo, porque como ela essa minha personagem ela é uma vilã que eu criei, então eu consigo dar uma dose de sarcasmo, né, de meio de malandra, né? E já é uma personagem que ela já se erradicou muito. As pessoas aqui na minha cidade sempre falam, faz a Brigitte, onde eu vou, o povo fala da Brigitte. Eu vou, tá bom, faça a Brigitte. Então é basicamente isso. Eu gosto muito, eu já trabalhei até com os meus com minha personagem, eu já trabalhei com crianças, né, tentando executar para trabalhar algumas demandas através dessa personagem. Muito obrigada. Então, gente, eu acho que o pessoal gostou mais de botar no chat, né? Tá todo mundo botando ali no chat, então pode ser pelo chat.
E aí a gente quer agora convidar, né, assim como o Emerson deu o depoimento dele, a gente vai usar umas figuras aqui para aquecer vocês dentro dessa experiência que a gente narrou, né, que a Gabi trouxe e a Cibele também. Ó, as séries estão falando ali, ó, muitas artes, várias artes. E então a Gabi vai botar umas imagens, e a ideia é que vocês, através dessas imagens, tentem procurar, né, qual dessas imagens representa a minha vivência com psicodrama e arte, né? E a partir dessa imagem que eu escolhi, o que eu posso falar e contar, né? Posso só pedir uma gentileza, Sil, que ao vocês escolherem a figura, diga o nome e primeiro faça a audiodescrição do que você vê na imagem e depois interprete, e aí para onde você quiser levar. Acho que é bem importante. Então, eu acho que eu vou dar uma descrição das imagens para a Dani, né, primeiro, para ela também poder acompanhar. A imagem 1, Dani, tem um homem adulto segurando um guarda-chuva amarelo, bem grande, e estão caindo alguns objetos do céu que não é chuva, eu não consigo identificar o que é. Gabi, me ajuda? Não é reconhecível o que é, são objetos reconhecíveis. Insetos ou umas coisinhas assim, e tem uma menina que ele está protegendo com esse guarda-chuva desses objetos que estão caindo do céu, que está em cima de uma pedra, e o chão parece uma areia, é um chão que parece uma praia. A segunda imagem tem alguns homens de cartola e paletó com gravata, segurando balões de diversos formatos, e esses balões têm faces com expressões emocionais, diferentes expressões emocionais. Os balões são coloridos e os homens estão todos vestidos de preto com a mesma roupa. A segunda imagem é um mar revolto, com ondas altas e bem agitadas, um barquinho de papel navegando neste mar e uma figura humana de cabeça para baixo dentro deste barco. Ele está de ponta cabeça, com a cabeça enfiada para dentro do barquinho de papel, as pernas para o ar, e tem algumas nuvens. O céu é bem cinzento, como se fosse uma tempestade. A quarta imagem tem um homem com uma língua de fora e dentes afiados, um homem meio gordo, segurando um telefone, ele está de óculos, segura um charuto de onde sai uma fumaça em formato de bomba, e ele usa uma gravata, e ele está sorrindo e mostrando esses dentes e a língua de fora, uma língua pontuda para fora. A imagem 5 é uma estrada em formato de um filme de cinema, onde caminham diversos personagens. Um homem que parece um prisioneiro, com uma bola de chumbo amarrada ao pé, um alienígena, parece, um casal vestido de noivo e noiva, e um gorila. A imagem 6 são máscaras de teatro com diferentes expressões emocionais, né? De susto, de tristeza, de alegria, de algumas meio difíceis de identificar. A imagem 7 é uma figura branca se autoesculpindo num chão de areia e num céu azul. Uma figura grande, assim, meio distorcida. A figura 8 é um planeta cheio de placas, com vários símbolos, e o planeta é pequeno e as placas são grandes, então é como se ele tivesse tomado de placas com várias direções e símbolos de comando, né? A imagem 8 são relógios com vários horários, relógios pendurados, marcando diferentes horários. A imagem 10 é uma criança numa escada muito alta,
e ela parece estar esculpindo nuvens. Então, ela está esculpindo uma nuvem em formato de pomba e tem uma nuvem esculpida em formato de borboleta. A imagem 11 é um cientista num laboratório fazendo misturas com tubos de ensaio, de onde saem bolhas e fumaças, e ele tem várias poções e vários vidrinhos de muitas cores, poções. E a imagem 12 é uma cabeça humana aberta, como se fosse uma caixa, tem um corte e um fechinho, como se fosse uma caixa de joias ou alguma coisa assim, que está semi-aberta, de onde saem bolinhas brilhantes. E ela segura um chaveiro com várias chaves na mão. Aparece só a cabeça, a mão e esse chaveiro. Essas são as imagens. Eu vou pedir que vocês escolham as imagens e depois a gente vai fechar, porque não tem como a gente deixar as imagens e a gente também se olhar. E aí vocês vão falando que imagem inspirou vocês, o número, né, o nome de vocês, e falem um pouco sobre como é que vocês enxergam o psicodrama e a arte na prática, na existência de vocês, e também podem fazer perguntas aos nossos convidados. E a ideia é que a gente possa construir daqui para frente. Eu vou deixar um pouco as imagens para que vocês possam. E talvez na hora que vocês forem falar as imagens, né, começar a fala de vocês, vocês possam lembrar um pouquinho a descrição para a Dani rememorar, né, qual é a imagem. Deixa mais um minutinho e a gente tira, Gabi. Acho que dá para... Muito bem. Agora, aquecidos por isso também, por todas essas falas dos nossos convidados e mais essas imagens, eu convido vocês para a gente conversar um pouco. Posso falar? Pode. Então, eu sou psicodramatista de formação em 1991, porém eu não trabalhei muito com psicodrama. Parei ali, e sempre fui professora de piano desde a adolescência. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Não, né? Sempre trabalhei com aulas de música, né? Mas como eu também fiz o psicodrama educacional, né? Naquela época, eu aprendi a fazer muitos jogos, né? Por exemplo, se um aluno não sabia uma coisa, eu inventava um joguinho, eu fazia alguma coisa, e o psicodrama ele deu muito essa facilidade para poder criar coisas ali. Quando uma pessoa não estava entendendo uma situação, eu conseguia explicar de outra forma ou de outra, né? E eu tenho muitos alunos de todas as idades, e também sou psicóloga, claro, né? Formação, mas eu não trabalhei mais com psicodrama, né? O psicodrama ele ficou mais assim incorporado na minha forma de dar aula, na minha facilidade que eu tenho de conversar com as pessoas, espontaneidade, foi incorporado em mim, né? E eu agora estou curiosa para saber como que anda o psicodrama, por isso eu vi essa live que vocês iam fazer, falei, quero ver como é que
está se passando o psicodrama ultimamente, né? Eu fiz fiz uns cursos de constelação familiar, de programação neurolinguística, de sexualidade, né? Mas falei, bom, quero ver o que está se falando no psicodrama, né? Para me formei aí, e aí depois não trabalhei mais de psicodrama terapêutico, não, né? Mas minha vida toda criando métodos e situações e brincadeiras com as crianças e adultos dando aula de piano. Obrigada. Legal, Sueli, obrigada. A Dani pediu a palavra também. Dani? Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Vou manter meu vídeo fechado hoje, a não ser que nós tenhamos alguém fazendo leitura labial, que aí eu abriria por critério de acessibilidade. Mas se eu vou manter fechado, mesmo assim me audiodescrevo, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos castanho claro na altura dos ombros, e não abro o vídeo hoje porque estou no meu quarto, bem impropriamente aqui, descansando do dia de trabalho. Mas não podia deixar de comparecer. Sou uma mulher cega, então agradeço as audiodescrições espontâneas da Gabi. Gabi, tanto faz, não sei. Como quiser, Dani. Obrigada. Bom, quer dizer que... Bom, primeiro eu vou falar da minha imagem, né? Minha imagem, eu escolhi a número 1. Desculpa, Sil, eu fiz tu escrever todas e escolhi a primeira. Mas não teria como escolher se não conhecesse todas. Mas desde que você escreveu a primeira imagem, algo nela me tocou. Eu não sei, eu acredito que é porque ela traz um pouco essa ideia de proteção, né? Com esse guarda-chuva protegendo de objetos não identificados, né? Protegendo do desconhecido. E talvez o psicodrama e a arte seja um pouco isso para mim, uma forma de autoproteção. Eu toco piano e para mim isso é muito terapêutico. Eu escrevo e para mim isso é muito terapêutico. Eu faço teatro e para mim isso é muito terapêutico. Então a arte, as formas de arte são formas de me proteger do mundo e de me redescobrir e de talvez enfim, não sei. Estou ainda pensando, porque não sei exatamente pelo que eu fui tocada. E queria agradecer as falas de todos. Eu me identifiquei muito com esse tema e com as falas, enfim, né? Com a música, pelo meu envolvimento com o piano. A Cibele, eu li o livro dela, né, da Psicodrama e Psicologia Analítica, e me encanta muito. Quando o Anderson falou, né, do trabalho que ele fez de aproximar o psicodrama e o teatro, isso sempre me causa um estranhamento, porque, né, o psicodrama e o teatro é uma reaproximação, né, porque não era, talvez, para termos que aproximar nesse momento, né, era para nunca ter se afastado, talvez. E quando a Gabi fala, me toca muito, pelo trabalho com as crianças. Eu sou psicóloga educacional, além de psicóloga clínica, sou psicóloga educacional e vejo muito esse potencial nas crianças, né, de a gente trabalhar de uma forma espontânea, desconstruindo conservas que eles já incorporam muitas vezes sem nem compreender de onde elas vêm e que sentido fazem, né, e as crianças, elas são um pouco bem mais espontânea do que nós adultos, então elas são muito mais sinceras, né, quando a gente pergunta de coisas e de temas, né, de construções que em nós estão tão cristalizadas que às vezes a gente não fala, não admite, não ergue a mãozinha, né, como diz a Gabi, que todos erguem a mãozinha para falar. E é isso, eu só queria agradecer demais, dizer que estou muito tocada por esse encontro de hoje. Obrigada, Dani. Gente, me ajudem aqui, a Maria Célia pediu para falar, mas acho que tem mais gente também que quer. Vão botando ali no chat ou vão levantando a mãozinha, como a Dani fez, que aí eu vou visualizando. Sou eu agora? Vai, Maria Célia, pode ir. Nossa, eu estou tão tocada por esse encontro que eu não aguentei. Eu preciso compartilhar com vocês. Então, eu queria agradecer muito vocês, né? A Cibele, a Gabi, o Anderson e o Paulinho. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu até coloquei no chat, que a minha
a minha arte pela dança e pelo modelo vivo, eu fiz parte, muitos anos, do primeiro grupo de dança espontânea da Utila Fansoso. E a gente pesquisava um movimento que nascia espontaneamente, e a partir desse movimento criávamos um espetáculo, né? E eu nunca fui bailarina, adoro dança, e todas as minhas colegas naquele grupo, psicodramatistas como eu, e a gente desenvolveu esse trabalho, que é uma experiência muito importante na minha vida. Um pouco mais adiante, eu tenho uma irmã que é artista plástica e também modelo vivo. Hoje ela não posa mais, mas ela posou muitos anos, e um dia a gente inventou de juntar psicodrama e modelo vivo, e dessa união a gente criou um trabalho, psicodrama e modelo vivo, e apresentamos em vários lugares, e um deles foi em Roma, no IAGP, em 2009. A gente repetiu em 2019 em Iseu. Mas o de Roma foi mais impactante, porque era uma vivência seria um único dia, e acabou, assim, todos os dias do congresso, foram 5 dias, na hora do almoço, especialmente o pessoal da esquizoanálise, eles estavam ali na sala, e era um momento de contemplação e de criação riquíssimo aquele momento, que agora me fez lembrar. Acho que para mim é isso, a escolha minha é da imagem 10, que é essa coisa de voa, sobe, Dani, lembra da figura 10, né? Que está lá em cima na escada, uma pessoa na ponta da escada, e tem um céu azul, tem pássaro, ela está esculpindo aquele pássaro e aquela borboleta. Então, acho que para mim é isso, essa possibilidade de voar para a gente se curar. Estou me sentindo muito bem nesse final de dia. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Maria Célia, por compartilhar conosco. Quem mais quer falar? O Emerson de novo. Quer falar mais conosco, Emerson, sobre a tua prática de arte? Eu quero falar logo literalmente sobre a figura, que a minha foi aquela do alquimista, é um alquimista, né, que está fazendo ali umas porções, tem uns livros. Eu me identifico muito com essa figura porque eu me sinto meio assim, né, eu tenho que recriar todo dia o meu espaço, porque eu vivo só, né, moro só. Desde a infância eu sempre me senti muito desajustado. Hoje meu pai tem uma outra visão sobre pai, mas acredito que a minha vivência familiar não foi muito assim. A gente não conseguiu se elaborar, né? E tá tudo bem, não é uma coisa que me traumatiza, né? Hoje em dia eu tenho uma relação bacana com ele, mas eu prefiro ter o meu canto, ter o meu espaço, né? E ali naquela figura, o alquimista, ele tem um coração vazado. E eu sinto que por muitas vezes isso afeta a minha emotividade, né? Morar só, ter que só encontrar pessoas quando saio, né? E até para se apaixonar é difícil, né? Eu não tenho muito tempo para isso. Eu até brinco com uns amigos dizendo assim, eu não tenho tempo para jogos românticos, eu não gosto dessa coisa, eu gosto de uma coisa mais rápida, né? Contanto que não me roube, que não roube o meu espaço. Então eu percebi ali naquela figura ali muito propriamente eu, né? Fazendo ali minhas elaborações, a transformação do meu espaço, né? E isso se reflete no meu trabalho à medida em que, quando eu concebo os meus pacientes em setting terapêutico, na escola como eu trabalho, né? Então, assim, é como se aquele momento com aquelas pessoas também fosse um momento de alquimia, né? De troca, de transformação. A gente consegue ali pegar um pouquinho, eu levo uma porçãozinha deles, eles também levam uma porçãozinha do que é de mim naquele momento, né? E aí a gente vai conseguindo fazer outras elaborações, eles com as vivências deles e eu com as minhas. Então hoje também aqui é um momento de porçãozinha. Eu quero agradecer vocês por terem me cedido um pouquinho da porçãozinha de vocês e também estar oferecendo um pouquinho da porçãozinha aqui do Piauí com um calorzinho aí de uns 30 e poucos graus, né? Eu espero que vocês sintam essa porçãozinha aí e consigam fazer as elaborações de vocês também. Muito obrigada, Emerson, por compartilhar conosco. Quem mais? Vai, Andréa Cláudia.
Bom, já não tenho certeza do número mais, acho que era o número 9, é dos relógios. Porque a cada tempo, a cada momento da vida é uma arte que nos toca, né? Então, eu fui professora. Chegou um momento que vocês estavam falando, eu me emocionei, porque eu sou chorona mesmo, né? E lembrando dessa minha história, né? Eu começo a fazer dança aos 5 anos, aos 15 eu começo a dar aula de dança, de balé, mas eu sempre fui professora mais do que bailarina, né? E essas marcas no corpo estão presentes, ainda tem a marca de algumas bolhas no pé. Se eu olhar para o meu pé, ainda tem bolha, né? O corpo mudou muito, mas foram 19 anos dando aula de balé, de todo tipo de dança, e quando eu entrei no psicodrama, eu saí um tanto da arte ali, tive que fazer uma separação, né, da dança para a psicologia. E a única parte da dança que eu ainda mantive um tempo foi o tango, que eu usava o tango para trabalhar casais e depois relações, parcerias, né? Mesmo no mundo organizacional, eu cheguei a fazer algumas coisas com o tango. Mas hoje, a minha arte é porque eu monto casinhas. Desde que eu tenho 15 anos, eu tenho casinha. A que eu estou montando agora é uma garagem. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu estou montando a garagem do Fusca. Espera aí. Então, tem o Fusca, arranjei um funil aqui para trocar o óleo do Fusca. Estou inventando um sofá. Na verdade, ele era uma peça de lareira. Aí eu estou inventando para ele virar um sofá. Tem o banquinho para espera. E aí eu vou brincando. Algumas pessoas conhecem um pouquinho, eu tenho casinhas de boneca. Mas eu queria, Cibele, se eu usar, eu tenho dó, eu não uso, mas ela é um cenário psicodramático muito legal, né? E algumas coisas eu consigo fazer, mas ela está mais emoldurada, assim, eu preciso ter coragem de abrir as portas da casinha para as pessoas poderem mexer nela. Ela, por enquanto, é a minha reserva ali, né? O teu universo particular, né? Eu brinco de casinha. Limpar a casa eu não gosto, mas a casinha, como só limpo uma vez por ano, eu até gosto. Mas a figura dos relógios ficou, para mim, essa história, né? Qual é a arte que eu estou fazendo agora? Né? Eu não sou do desenho, não sou da pintura, mas eu sou do corpo e da expressão, né? E dar voz para a arte de cada um é uma delícia quando eu vejo algum artista que curte, que faz, né? É uma delícia. Então, foi isso. André, compartilhar conosco. Quem mais quer compartilhar? Eu gostaria. Eu escolhi a imagem 7 e escrevi aqui para mim: esculpindo a mim mesma enquanto faço arte e psicodrama, artistando a própria vida na própria pele, fazendo do nosso ser a nossa principal obra. É isso, é assim que eu me sinto, né? Quando eu trabalho com psicodrama e arte, eu vou me transformando e sentindo que eu estou esculpindo a minha própria identidade, a minha história, os meus encantamentos e desencantamentos. Eu gostei muito da imagem 7. Obrigada, Cibele, linda. Luísa, por favor. Eu não tenho uma história de uma experiência de eu fazendo arte, não tem.
mas eu escolhi a imagem 1 por conta do guarda-chuva que protege. E aí, porque quando você falou a aproximação, não sei, e aí eu me lembrei das meninas que eu acompanho no CAPS, eu cuido de meninas que têm história de autolesões e tentativas de suicídio. E eu fui vendo na minha experiência com elas que, à medida que ia diminuindo as ideias de morte e de automutilação, ia aumentando o interesse por expressões artísticas, em especial a poesia. E eu trabalho com psicodrama com elas. E aí a poesia e a arte iam começando a surgir e se fortalecer, e isto ia meio que fazendo um contraponto, e elas passavam a expressar, alguns meninos, elas passavam a expressar aquilo que antes era muito dolorido na poesia, algumas com hip hop. Hoje tem algumas que fazem batalha de hip hop aqui em Salvador, e isso eu venho vendo com muita frequência. Então, eu acho que quando você, na clínica, né, mesmo na clínica ali, a arte, o psicodrama vai possibilitando esse encontro, né, e eu acho bonito e é uma coisa muito comum, as meninas vão, né, se aproximando de uma expressão artística fora do serviço e também dentro do serviço. Próxima semana nós teremos um sarau online. Que legal, que legal. E tem muita arte lá. Legal, obrigada, Luísa, por compartilhar. Muito legal. Carla, depois o Edmar também tinha levantado a mão, né, Edmar? Bom, eu sou formada em teatro, licenciatura também, e justamente no ano da pandemia eu inicio o psicodrama. E aí eu escolho a imagem 3, que é aquele mar com ondas altas e uma pessoinha de cabeça para baixo dentro do barquinho, porque é assim que eu me sinto, porque eu amo mergulhar nesse mar do teatro, nesse mar do psicodrama que eu estou conhecendo agora, mas muitas vezes eu estou de cabeça para baixo e eu não sei o que vai acontecer, porque eu não estou enxergando, e daqui a pouco eu volto e mergulho de novo, e o mar fica calmo e tranquilo, e daqui a pouco vem uma ventania e vira um mar louco, e eu estou de cabeça para baixo de novo. Então, é exatamente como eu estou me sentindo nesse momento. Legal, obrigada, Carla, por compartilhar. Edmar quer falar, depois a Caroline. Ok, obrigado. Sendo bem rápido, que a nossa hora está sendo curta agora, né? Mas a figura que eu escolhi foi a figura 7, que é a figura daquela imagem, me parece assim uma pessoa, alguma coisa assim, meio disforme, mas que ela está se autoesculpindo, né? E isso daí me remeteu assim exatamente ao que eu vejo no psicodrama, que é você se trabalhando sempre, né? Você vai aparando, você vai se moldando, você vai se entendendo, você vai dando novas formas. Então, esse seu retrabalho que me chamou a atenção nessa figura. Com relação à arte, eu me lembrei até de um caso de quando você olha por um pedaço de mármore, o que você vê? Você vê um cubo de mármore, mas o artista, ele vê algo esculpido naquela pedra de mármore, né? Coisa que, às vezes, as pessoas não conseguem ver, e o artista tem essa sensibilidade de perceber o que aquela pedra vai poder se transformar. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu era mais jovem, que eu tentei fazer, assim como uma terapia ocupacional, pintura no vidro, né? Era uma época que se pintava muito em vidro.
E eu fui tentar fazer uma figura, né? Então eu peguei como molde um beduíno, né? E a hora que eu terminei o desenho, assim, eu olhei e falei assim, alguma coisa está estranha. Aí eu mostrei para minha mulher. Ela falou assim, olha, o desenho está interessante, só que parece que ele está com icterícia, porque ele estava todo amarelo. Então, não consigo, né, transformar a imagem que eu vejo numa obra de arte, assim. Então, quem consegue fazer isso, eu admiro muito, sabe? Agora, no você se trabalhar, como foi aí na pedra, né? Eu acho que é a grande mensagem que, dentre as figuras que foram apresentadas, a que mais me tocou foi essa. Obrigado. Obrigada, Edmar. Ine? Oi, gente, boa noite. Eu estava procurando aqui que eu anotei o número daquela imagem dos relógios e acabei perdendo o lugar onde eu anotei aqui. Vocês Não lembram? faz mal, a gente sabe, é dos relógios. Então, eu queria trazer ela assim como uma imagem que me representa. Eu sou jornalista, né? Minha formação é comunicação social e sempre fui ligada à cultura e à arte, e atualmente eu tenho me expressado mais e me aceitado mais como artista visual, assim, né? Eu trabalho com colagens digitais e aliando isso à tecnologia. Então, dentro do universo de colagem digital, eu estou entrando na área que a gente chama de criptoarte, né? São de colecionáveis digitais, é uma área super nova, que alia arte e tecnologia. E o psicodrama, ele vem, assim, para eu poder trazer a questão da filosofia do momento, né? Para dentro do papel do artista e o impacto social que a gente pode causar, né? Uma vez que está todo mundo ligadinho aí em dispositivos digitais, né? Como é que o artista pode entrar nesse cotidiano contemporâneo e moderno, impactando e fazendo que as pessoas, por um instante, né? Que assim como o Moreno fala, possam doar ali um pouquinho do seu tempo para se sentirem tocadas e poderem se transformar, né? Eu cuido ali da página da Associação Paranense de Psicodrama. Todas as artes que são criadas ali são criações minhas, né, de colagem em movimento, e ali também eu consigo fazer essa ponte entre psicodrama e arte e poder trazer um pouquinho essa coisa lúdica, né, para quem nos visita ali na página do Instagram. Obrigada, Caroline. Tem mais alguém que queira compartilhar? Eu só vou pedir uma licença poética aqui, que a Marta sempre fala isso e ficou muito gravado para mim. Marta, me corrige se não for essa a intenção, mas quando acho que o Edmar estava trazendo a ideia da escultura, o processo psicodramático, e eu acho que o artístico também, é a gente se esculpir, né? Passar pelo processo psicoterapêutico tem a ver com isso, e o psicodramático mais ainda, tirar tudo que não é, né? E ficar só o que resta na escultura. Então, essa imagem a Marta trazia para a gente ao longo do processo formativo e ficou muito forte para mim. Acho que a arte também nos permite fazer essa pesquisa e entender o que a gente não é na tentativa de se expressar artisticamente, né? São as tentativas e erros onde a gente não se identifica muitas vezes. Obrigada, Gabi. Eu vou compartilhar que a minha era a última imagem, a 12, aquela da cabeça cortada, né, com aqueles bolinhas brilhantes saindo de dentro. E eu sempre falo que eu fiz a formação em artes plásticas e a minha busca era de ampliar a visão das pessoas a respeito das possibilidades que elas tinham no mundo e de dar potência para as pessoas através da arte, né? E hoje eu sigo fazendo isso através da psicologia, da psicodrama. Então, aquela imagem, né, da cabeça abrindo e saindo brilhos, assim, para mim é isso. Eu queria fazer isso com as pessoas, que elas ampliassem a cabeça dela, abrissem, né, e ampliassem a possibilidade dela de percepção do mundo, de atuação no mundo. E hoje em dia eu continuo fazendo isso através da psicologia, do psicodrama,
e acho que essa juntamente com o meu autodesenvolvimento, como o Edmar falou, né, que a Gabi também trouxe agora, da gente sempre se construir, se reconstruir, se destruir, reconstruir, nesse eterno processo de formação, é o nosso objetivo. A Andrea está compartilhando no chat a folha dela. Bueno, gente, 22 horas em ponto. Se ninguém mais quer compartilhar, eu agradeço enormemente vocês dividirem essa noitada conosco aqui. Agradeço a oportunidade de ocupar esse espaço, de falar desses dois temas que eu amo tanto, que para mim são tão importantes e tão importantes da minha identidade de pessoa. Agradeço aos meus queridos convidados por toparem estar aqui comigo hoje. Agradeço a presença de todos. Andréa, Cláudia, quer encerrar? Convido vocês para o próximo, no mês que vem. E quero também, a Dani acho que já saiu, mas quero pedir desculpas, a gente esquece. Gente, quando alguém perceber que a gente não está fazendo descrição, que a gente está distraído com alguma coisa, por favor, nos avisem, né? É melhor do que reclamar depois. Avisa, fala, Andréa, tem que fazer a descrição. Silvana, tem que fazer a descrição. Então, assim, estamos juntos, aprendendo essas coisas, né? E eu espero que a Dani saiu logo depois que ela falou a imagem dela, daí acho que por isso que também não segui. Não, mas tudo bem. Eu apresentei a minha casinha lá, o meu Fusca, e não descrevi, né? A gente se distrai, então é um exercício, todos nós irmos provocando uns aos outros, né? Então, se alguém percebe, põe no chat, gente, a descrição, né? A descrição é novidade, então, nós estamos aprendendo, mas é muito legal. Muito obrigada por vocês ficarem aqui até esse horário, né? E a gravação não sai imediatamente, mas logo estará lá no YouTube. Então, assim que possível, a gente manda aí pelos nossos canais. Então, entra lá no YouTube, assiste os outros, curte, bate o sininho, aquelas coisas que o povo manda a gente falar, faz tudo, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Gratidão enorme por tê-los aqui hoje comigo. Valeu, tchau, gente. Beijos. Boa semana. Valeu, tchau. Boa semana, parabéns, estava ótimo. Beijo, obrigada. Vou parando a gravação.